Olá, turma boa do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juliano, professor de Geografia. Estamos retomando as nossas aulas, ainda de maneira virtual. Vocês estão acompanhando, claro, toda essa problemática causada pela pandemia do coronavírus, né? É um problema mundial de saúde que até o momento nos impede as nossas reuniões, os nossos encontros de maneira presencial. E também, de certa forma, a problemática do coronavírus ela vai influenciar diretamente e de uma maneira negativa, claro, o conteúdo da nossa aula de hoje, que é migrações. Então, gente, quando a gente fala sobre migrações, a gente tem que ter em mente que esse não é um processo, um fenômeno recente da história humana. Muito pelo contrário. O processo de migração ele acompanha o ser humano basicamente desde o seu tempo pré-histórico. Há um consenso entre os pesquisadores e cientistas que a vida humana iniciou no continente africano. E a partir desses fenômenos migratórios foi que o ser humano passou a ocupar os mais diversos continentes do mundo. Ele saiu da África e passou a ocupar a Europa, passou a ocupar a Ásia, a Oceania e a América através dos seus fenômenos migratórios. Então, a migração ela acompanha a história humana basicamente desde o seu princípio até os dias de hoje. Lógico que hoje esse processo de migração ele se tornou muito mais constante, ele se tornou muito mais intensificado conforme a evolução econômica, a globalização e outros fenômenos que a gente vai ver durante essa aula ainda de hoje. Então, pessoal, migração nada mais é do que todo deslocamento humano sobre a superfície da Terra. Esse deslocamento pode ser de país para um outro país, ele pode ser de uma cidade para outra cidade, de uma região para outra região, de um estado para outro estado. Então, toda essa locomoção populacional sobre a superfície da Terra, a gente vai chamar de migração. Perfeito? Então, o ato de migrar, ele faz do indivíduo um emigrante ou um imigrante. E o que é um emigrante? Pessoal, o emigrante é aquela pessoa que deixa o seu lugar de origem e vai morar ou vai viver em um outro lugar diferente. Perfeito? Ou seja, o emigrante é aquela pessoa que sai do seu lugar de origem e vai viver em outro lugar. E o imigrante é aquele indivíduo que chega. Ou seja, quando ele saiu do seu determinado lugar de origem e ele chegou em um novo lugar, então nesse novo lugar ele será um imigrante, ok? Então fica aí essa conceituação de migração, emigrante e imigrante. Migração, todo deslocamento populacional sobre a superfície da Terra. Emigrante é a pessoa que deixa o seu lugar de origem e vai viver em um outro lugar. E imigração é aquele indivíduo que entra no novo, que ele sai do seu país, sai do seu estado, sai da sua cidade e ele chega em um outro ambiente, num novo ambiente. Nesse novo ambiente, nessa nova morada, ele será um imigrante, certo? Então, pessoal, o que faz a pessoa, o ser humano, migrar pelos mais diversos lugares do planeta Terra? Alguns deles são os mais importantes e são os que mais acontecem. As migrações populacionais, geralmente, ela acontece por motivos políticos, perseguições políticas, guerras civis, perseguições religiosas, questões econômicas ou questões ambientais. Então, esses são os principais fatores que levam a sociedade humana a migrar de um lugar para outro dentro do espaço geográfico. E dentro dessas migrações vão existir as migrações internas
e as migrações externas. As migrações internas, como vocês mesmos já podem deduzir, é essa migração que acontece dentro do próprio território. Por exemplo, as migrações que ocorrem dentro do Brasil. E as migrações externas são aquelas migrações internacionais, que o indivíduo deixa um país e entra em outro país. Então a gente chama de migrações externas. Perfeito? Na migração interna, dois fatores, dois fenômenos migratórios, eles merecem uma maior atenção, que é a migração pendular e o êxodo rural. Vamos falar aqui um pouquinho primeiro sobre a migração pendular. O que seria essa migração pendular? Ela é simples. Devido ao grande processo de urbanização no Brasil, associado à especulação mobiliária, fez com que a população mais carente, a população mais vulnerável, fosse praticamente expulsa dos grandes centros, dos grandes metrópoles, indo para as áreas mais periféricas, para o subúrbio. Por quê? Porque o custo de vida dentro das grandes metrópoles, dentro dos grandes centros, eles são caros. O metro quadrado de uma residência num grande centro urbano, ela fica praticamente inviável para um trabalhador comum, um trabalhador assalariado, morar dentro desses grandes centros. Nesse sentido, essa população menos favorecida, ela é afastada desses grandes centros e colocada nos subúrbios, nos subúrbios e nas periferias. Então, como ocorre esse movimento, essa migração pendular? A maioria da população que mora no subúrbio, ela vai trabalhar nos grandes centros. Então, ela se desloca de um ponto fixo para outro ponto fixo, fazendo esse movimento de vida e volta. Como a gente pode ver aqui na imagem, aqui há os grandes centros urbanos, as grandes metrópoles, e aqui do outro lado o subúrbio. O trabalhador, então, ele se desloca do subúrbio para as grandes metrópoles, para os grandes centros, para trabalhar, e após a jornada de trabalho, esse trabalhador volta para o subúrbio e para a sua morada. Então é nesse sentido que ele faz esse movimento pendular, se deslocando de um ponto para outro ponto diariamente. Então esse movimento, essa migração diária, a gente chama de movimento de migração pendular. Já o êxodo rural, o próprio nome já diz, êxodo quer dizer saída, e rural é um meio em que se vive, o campo, né? Então, essa população rural, ela vai sair do campo para as grandes cidades. Esse processo de êxodo rural, ele teve o seu auge a partir da metade do século XX, né? De 1950 até 1990, onde grandes massas populacionais deixaram o seu território, deixaram o seu lugar no campo para ir para as grandes cidades, através de uma melhor condições de vida, através de emprego, através de acessos à saúde, à educação, à moradia, coisa que até então, na maioria do interior brasileiro, esses acessos ele era negado para essa grande maioria da população. Nesse sentido, essa população rural, ela saía do campo para ir morar nas cidades. E esse processo migratório, campo-cidade, a gente chama de êxodo rural. Certo, pessoal? Já as migrações externas, elas vão ocorrer por determinados fatores. Esses fatores dessas migrações externas, elas podem ocorrer por questões de guerra, como a gente acompanha diariamente as questões dos refugiados do Oriente Médio, que saem dos seus países por motivos de guerra, à procura de paz em um outro território,
né? Eles podem ocorrer também caracterizados por questões econômicas. A população de determinado país pobre migra para um país mais rico à procura de uma qualidade de vida melhor. Esses fenômenos a gente pode ver com os mexicanos abandonando o México para ir para os Estados Unidos, a galera do Oriente Médio que sai daquele ambiente de guerra para ir para a Europa, os grandes centros europeus. E com esses deslocamento populacional, ele também traz inúmeros problemas tanto para os que migram, tanto para aquela população que iria receber, que vai receber essa população de outro território, de uma outra nacionalidade. A gente pode ter o exemplo também aqui no Brasil de populações africanas, de populações da América do Sul, da Venezuela, do Chile, né, que vem para o Brasil à procura de um asilo político, de uma condição melhor para criar seus filhos, para promover o bem-estar da sua família. Então, essas migrações externas elas vão ocorrer por inúmeros fatores. Como a gente já está dizendo, pode ser o fator da guerra, pode ser o fator econômico, pode ser o fator religioso, pode ser o fator ambiental. Inúmeros fatores fazem com que haja essa mobilidade humana na superfície da Terra, no seu ambiente internacional. Perfeito, pessoal? Nas questões de migração no mundo atual, no momento atual, ela se torna bem mais complexas do que as migrações ocorridas em outros tempos. Grandes fluxos populacionais dos países pobres para os países ricos hoje está sofrendo uma contenção enorme pelos chefes de Estado dos países ricos. Como a gente pode ter o exemplo do próprios Estados Unidos, que tem um projeto de construção de um muro para dividir o acesso, para proibir o acesso dos imigrantes ilegais vindo do México. Então, há uma complexidade enorme no que se refere aos assuntos migratórios, né? Então, através disso, através dessa intensificação das migrações, principalmente das populações dos países pobres, indo para os grandes centros capitalistas mundiais, as grandes metrópoles capitalistas mundiais, como os Estados Unidos, países centrais da Europa, como França, Inglaterra, Alemanha, né? Eles estão tomando diversas medidas restritivas para que a maioria dessa população, desses imigrantes ilegais, elas não entrem nos seus países, nos países ricos. Por quê? Porque grande parte da população que mora nos países ricos, os nativos dos países ricos, são contra a entrada de imigrantes, pelo fato de que, alegando que esses imigrantes eles vão tirar os seus empregos, vão tirar as suas oportunidades, vão tirar os seus acessos, e com isso vai haver um caos social. Através disso, há um problema muito sério, que é a questão da xenofobia, né? A xenofobia, para quem não sabe, ela tem origem grega, como quase todas as palavras, e xeno quer dizer estrangeiro, e fobia quer dizer medo, ou seja, é um medo do estrangeiro. Esse medo, ele, na sua grande maioria das vezes, ele não passa de um preconceito. A gente desconhece a cultura dessa população que vem de outros países, e nesse sentido a gente se sente ameaçado com isso. Um grande exemplo é o caso do coronavírus. Hoje, pelo fato do coronavírus ela ter origem no continente asiático, mais precisamente na China,
grande parte da população mundial, quando vê um chinês, já associa o chinês com o vírus. Então, através disso, essa população chinesa, ela vai sofrer inúmeros preconceitos sobre sua origem, né? E ela certamente vai ser discriminada pela população aonde esse chinês se encontrará. Então, esse é um dos grandes problemas da migração no mundo atual. Outro problema também é a fuga de intelectuais de determinados países em desenvolvimento para os países já desenvolvidos. E isso prejudica o processo de desenvolvimento do país, no sentido em que os seus maiores pensadores, os seus maiores intelectuais, eles abandonam aquele país de origem, aquele país subdesenvolvido, seduzido por uma proposta melhor de vida dos países desenvolvidos. Nesse mesmo sentido, o resto da população que não tem essa mão de obra qualificada, ela tem esse acesso negado aos países desenvolvidos, aos países ricos. Então, esse é um dos grandes problemas contemporâneos no que se refere aos seus fenômenos migratórios. Perfeito, pessoal? Então, para a gente fixar melhor esse conteúdo e entender ele de uma maneira bem mais ampla e bem mais didática, eu separei aqui um filme para vocês assistirem como modo de exercício. Então, vocês vão assistir o filme, ele vai estar aqui disponibilizado no slide. Eu vou enviar, além do vídeo da videoaula, eu vou enviar o documento do slide, para que vocês cheguem aqui na penúltima janela, aqui na quinta janela, ele vai ter o filme O Visitante. Então vocês vão dar um play, e como eu dei aqui agora, vamos ver se ele vai pegar. Ó, pegou, certo? Então deixa eu adiantar aqui. Vou adiantar aqui um pouquinho para ver se ele tá tudo ok. Ó. Então esse filme tá pegando, ele tá aqui no slide. Eu vou enviar ele para vocês, e em seguida, quando vocês assistirem o filme, vocês vão responder esse pequeno questionáriozinho aqui com 9 questões. Perfeito? O que vocês vão fazer com eles? Vocês vão enviar para o meu e-mail. Vocês vão enviar ele para o meu e-mail, que também está aqui nesse endereço. Perfeito? Então, assim que vocês assistirem o filme, assistirem a aula, primeiro vocês assistam a aula, depois vocês assistam o filme, respondam os questionários e enviam aqui para o meu e-mail. Certo? Outra coisa, se der erro no filme, vocês não conseguirem assistir o filme, me mandem um e-mail que eu envio o filme para vocês por e-mail. Perfeito, pessoal? Obrigado a todos. Espero que vocês fiquem bem. Cuidem-se e fiquem todos com Deus, certo? Até a próxima.